Queridos, como eu já enviei para alguns de vocês e em alguns dos grupos da igreja, hoje eu gostaria de ministrar neste último sermão do ano sobre gratidão, que já foi tão falado aqui, mas também sobre devoção. E essas duas palavras que não apenas rimam na sua tônica e na sua sonoridade, também rimam na sua essência. Basicamente, toda gratidão leva à devoção, e toda devoção real, saudável, concreta, nasce de um coração grato. Porque também, se não nascer de um coração grato, vai nascer de uma suposta culpa que a devoção vai atenuar, ou de um dever religioso que supostamente a devoção vai expressar. Como tudo que nós recebemos de Deus é graça, tudo que surge do nosso coração em relação a Deus deve ser gratidão. E se há alguma coisa que gratidão não é, é sentimento, é emoção. Gratidão é algo concreto, é uma virtude que precisamos cultivar, é uma decisão, é uma atitude. Por isso que toda gratidão leva a uma devoção. Quando eu vejo no fim do ano os canais de televisão, os sites de internet, fazendo retrospectivas, eu sempre chego à conclusão que há pelo menos 3 formas de você fazer uma retrospectiva, não apenas no fim do ano, mas de tempos em tempos, à medida que os ciclos vão se alternando na sua vida. A primeira é simplesmente enumerando os acontecimentos, normalmente na ordem cronológica, por isso que quando você vê na televisão começa em janeiro e termina em dezembro. Mas nem sempre essa enumeração cronológica, na linha do tempo, estabelece significados para cada um daqueles acontecimentos. Às vezes é tanta coisa que temos que lembrar, ou que os órgãos de informação nos recordam, que nem sempre há tempo para registrar o que significou cada um daqueles acontecimentos narrados. Essa é uma forma contábil, uma forma um tanto quanto superficial, típica de uma visão da vida que se resume a uma sucessão de fatos sem muito sentido. Às vezes o tempo tem esse poder, esse condão, de fazer com que ele seja algumas vezes tão acelerado, tão intenso, com uma sucessão tão grande de acontecimentos que a gente mal percebe que cada um deles foi atrelado a uma emoção e a um significado, a perda de alguém, uma vitória no trabalho, uma cura na vida física, emocional, uma harmonia na vida familiar. Às vezes elas se sucedem que nem conseguimos curtir o nosso luto, nem celebrar as nossas vitórias. Simplesmente enumeramos. Em janeiro aconteceu isso, em fevereiro ocorreu aquilo, março também, por volta do meio do ano tinha acontecido isso. E quando chega no final do ano, nós sabemos o que aconteceu. E se não sabemos, alguém nos informa, mas não recordamos, nem celebramos o significado desses acontecimentos. Essa é uma forma de retrospectiva, uma retrospectiva que é simplesmente a numerária, enumerar os acontecimentos numa ordem cronológica, sem dar significado a cada um deles. A segunda é enumerar as realizações pessoais, o que eu fiz. E aí a gente não coloca simplesmente numa ordem cronológica, mas numa ordem de importância. Esse ano eu comprei meu apartamento novo. Esse ano eu consegui trocar o meu carro. Esse ano eu mudei de emprego e estou ganhando mais. Aquele significado já por si só demonstra a valorização. É como se a gente, sem querer, fosse classificando pelo registro da memória, que aquela retrospectiva nos faz ter o que é mais importante e o que é menos importante. Dificilmente nós, por exemplo, dizemos assim: neste ano eu consegui ter mais tempo com Deus nas minhas devocionais. Neste ano eu consegui ter um diálogo melhor com a minha esposa ou com o esposo. Dificilmente dizemos assim: neste ano, enfim, eu consegui ver a minha família servindo ao Senhor de maneira mais íntegra, de maneira mais dedicada. Normalmente, quando nós, sem querer, fazemos uma retrospectiva que é baseada nas nossas realizações pessoais, é como se, ao lembrar dos fatos mais remarcantes,
positiva ou negativamente, nós acabássemos revelando essa escala de valores, e via em regra, essa escala de valores coloca as coisas materiais no topo e as coisas subjetivas, que nós não podemos mensurar, medir, pesar, lá embaixo. E esse tipo de retrospectiva acaba focando em nós, na nossa capacidade de realização, e muito pouco naquilo que não dependeu de nós, mas Deus fez e marcou o nosso ano. E é por isso que a terceira forma de retrospectiva que muitos de nós tentamos fazer é sintetizar tudo o que aconteceu em um único tema ou frase. É como se nós disséssemos assim: esse ano foi o ano da minha libertação, esse ano foi o ano da minha vitória, esse ano foi o ano, enfim, que eu... E aí a gente marca aquilo como se um único tema, uma única frase, impusesse uma marca singular ao período daquela retrospectiva, no caso, um ano. Algo como eu falei, 2022 foi o ano de, 2022 foi o ano que... E essa palavra que pode resumir supostamente o ano de 2022, é como se fosse uma síntese. Mas nem sempre, irmãos, uma única palavra ou uma mera marca que nos chama a atenção resume tudo o que vivemos no ano. Essa retrospectiva tende a tentar sintetizar aquilo que não pode ser sintetizado, porque a vida é muito maior, muito mais abrangente do que uma palavra só, uma frase só, uma realização só. E principalmente se isso não estiver conectado ao todo da sua existência, aquilo que você chamaria de vida, e que aquilo que aconteceu em 2022 tem a ver com o que tem acontecido antes e o que vai acontecer depois, porque afinal de contas a vida não é feita de pulos no tempo e no espaço concreto, pontualmente. A vida é feita de um contínuo. Eu não posso sintetizar um ano de 2022 numa frase, numa palavra, numa expressão, numa única marca, porque essa marca faz parte de um contínuo do que Deus tem feito na minha vida. Portanto, se não dá para fazer uma retrospectiva correta, de maneira contábil, só enumerando, de maneira autocentrada, só pensando nas realizações pessoais, muitas vezes materiais que conseguimos, e também não dá para sintetizar tudo numa única palavra, como é que a gente pode, ao final de 2022, fazer uma retrospectiva que fale de gratidão e de devoção? Porque eu acredito que essas são duas palavras, duas faces de uma mesma retrospectiva que eu gostaria que você fizesse agora. Então, assim como estamos fazendo na liturgia do nosso culto, que é baseada nessas duas palavras, gratidão e devoção, eu gostaria de chamar agora a sua atenção para uma outra retrospectiva, lá atrás, no tempo e na história, que foi feita em um determinado momento da história do povo de Deus, e que pode nos ensinar muito nesta noite. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 24, o último capítulo daquele livro. Naquele momento de retrospectiva, que acontecia num tempo de transição do povo de Deus no Antigo Testamento, eles também foram levados a refletir sobre gratidão e devoção. Ali, como eu pretendo fazer hoje, o todo do que Deus tinha feito era o que dava sentido a cada palavra, a cada momento, a cada circunstância, a cada acontecimento da retrospectiva que Josué fez naquele momento. E é isso que eu quero que você faça hoje. Que você faça uma retrospectiva, mas não uma retrospectiva desse momento nem desse ano, mas de sua história inteira, de sua vida inteira, em que este momento é apenas uma parte do todo. Veja que há uma frase no verso 15, que é costumeiramente a frase mais destacada
desse capítulo. Quando Josué se volta para o povo, como nós veremos depois de fazer uma retrospectiva, e ele diz assim para aquele povo de maneira direta: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses os amorreus em cuja terra agora habitais, escolhei hoje, porque eu, dizia Josué, e a minha casa, já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, ajuda-nos agora, conduz-nos, ó Pai, com a Tua mão, na nossa memória e nas nossas recordações, não do ano que passou, mas da nossa história de vida como um todo. O que nós hoje podemos recordar, que faça sentido, ó Pai, tomar uma escolha como esta que aquele povo foi levado a tomar, uma decisão de decidir em quem eles colocariam a sua confiança, a sua devoção, o seu amor, a sua adoração. Ajuda-nos agora, toma-nos pelas Tuas mãos, como ovelhas que nós somos, coloca-nos nos Teus braços e nos faz, ó Pai, voltar no tempo e recordar quem nós éramos, o que o Senhor já fez, até chegarmos aqui nesse lugar, nesse momento do final do ano de 2022, que nos impulsione para a escolha, a mesma que Josué fez, de dizer: eu e a minha casa, por tudo que eu recordo do que Deus tem feito, nós serviremos ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda agora, com a clareza e com a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos juntos fazer essa retrospectiva conduzida pelo fio condutor da gratidão e da devoção. Em nome de Jesus, amém. Como eu li somente um versículo, que normalmente não é o que eu faço, talvez não fique muito clara para você a conexão entre a introdução que eu fiz, retrospectiva, as maneiras de fazermos uma retrospectiva, e esse texto bíblico de um único versículo. Mas se você reparar, e eu vou pedir que me ajudem na projeção, para que as pessoas, mesmo que estejam sem Bíblia, possam recordar. Se você olhar a partir do verso 1 desse capítulo 24, você perceberá que eles compõem exatamente aquilo que eu estou chamando de retrospectiva, e que é feita e conduzida por Josué, ao reunir, segundo o texto do versículo 1, veja aí, todas as tribos de Israel na cidade de Siquém, onde ele chamou para se reunir os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles não estavam na presença de Josué, porque diz o texto que todos eles, inclusive Josué, estavam diante de quem? Eles se apresentaram diante de Deus. A convocação, portanto, havia sido feita por Josué, mas quem tinha motivado aquele homem a convocar toda a liderança do povo de Deus, as cabeças representativas de cada família, de cada tribo, de cada clã, de cada pedaço daquelas 12 nações que se reuniram ali como um único povo, tinha sido o Senhor, porque foi diante do Senhor que eles se apresentaram. Ali, portanto, estavam reunidos representativamente os representantes de todo o povo de Deus, que, enfim, naquela ocasião haviam se estabelecido na terra prometida, depois de 40 anos vagando no deserto, depois de 430 anos cativos no Egito. Portanto, há 500 anos havia uma promessa de que aquela terra era deles,
a começar de Abraão, o grande patriarca, mas só agora eles estavam ali estabelecidos, haviam conquistado a terra. Nós conhecemos a história da conquista da terra prometida, que foi prometida, mas precisou ser conquistada, como grande parte das bênçãos que Deus nos dá, quando nos concede sementes para que cultivemos e dela possamos ter frutos, porque sem a semente não há árvore, mas também sem o cultivo não há o fruto. Aquele povo precisou conquistar a terra, mesmo ela sendo prometida e garantida. E ali então estavam, enfim, reunidos os representantes de todo o povo. No capítulo anterior, no capítulo 23, Josué tinha formalmente se despedido do povo. Alguns comentaristas dizem que parece estranho, duas despedidas, 23 e 24. Capítulo 23, Josué se despede do povo. Capítulo 24 diz que ele reuniu o povo. E reunindo o povo, ele dá esse discurso e os ajuda a fazer uma retrospectiva. Mas o fato é que ali estavam todos os representantes de todo o povo, que enfim haviam se estabelecido na terra prometida, e a esse povo que Josué relembra em retrospectiva uma sequência de acontecimentos, que em si e pontualmente cada um deles era muito significativo, e poderia ser o nome do ano em que aconteceu, do mês em que aconteceu, naquele tipo de retrospectiva em que a gente tenta sintetizar num acontecimento e numa palavra toda a história. Mas o fato é que eles estavam conectados. E havia um fio condutor muito claro, como eu vou demonstrar, que passava por gratidão e devoção. Exatamente o significado que Josué deseja que o povo perceba no que ele relembrava ao povo, e que eu desejo que você também seja conduzido pela gratidão e pela devoção na sua retrospectiva desta noite de 31 de dezembro de 2022. Veja que a partir do verso 2, Josué relembra que, como diz o texto, antigamente os pais, ou seja, os antepassados daquele povo, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram numa terra da além do Eufrates, conhecida na história geral como Mesopotâmia, a terra entre os rios, e ali serviram a outros deuses. Mas ele diz que ali Deus tomou Abraão, escolheu, singularizou e chamou, e esse era o pai de toda aquela nação, quando ainda além do rio, ele o fez percorrer pela primeira vez toda aquela terra que agora eles possuíam, que era chamado de Canaã, e agora era a terra prometida, cumprida por Deus. Diz o texto também que naquela terra Deus multiplicou a descendência de Abraão, dando Isaque, e a Isaque Deus deu Jacó e Esaú, e a Esaú ele deu em possessão as montanhas de Seir, e a Jacó aquelas 12 tribos que agora ali representativamente significava todo o povo de Deus, dos seus 12 filhos gerados. Em outras palavras, o que Josué está lembrando é que Deus havia cumprido poderosa e graciosamente cada uma das suas promessas, que podiam ser resumidas a duas, com as suas capilaridades. Deus havia prometido a Abraão terra, e Deus deu terra. E quando ele já tinha terra, e muita terra, e isso implicava em riquezas, mas era um homem sem filhos, Deus deu a ele um descendente, e cumpriu a promessa, quando diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Josué está lembrando é que Deus cumpriu poderosa e graciosamente essas promessas, conforme havia habitado, ou melhor, havia prometido a Abraão antes de ele habitar a terra prometida. Quando lá em Gênesis capítulo 12, ele diz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, uma terra que manará leite e mel, sê tu uma bênção, e naquela terra quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E agora, 500 anos depois, Josué lembrava que quando aquele homem, Abrão, não conhecia sequer quem era Deus, Deus lhe deu uma promessa de salvação, de graça,
Uma promessa que ele não tinha nem ideia, irmãos, como a maioria das promessas que Deus nos faz, também não temos ideia da sua amplitude e da sua profundidade. Abraão não tinha a mínima ideia do que significava sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que Deus havia prometido, e ali ele seria próspero e a sua descendência habitaria a terra. Seria tão numerosa como as areias do deserto, tão numerosa como as estrelas dos céus. Mas Deus cumpriu. E agora estava aquele povo ali. E é como se dissesse: você, fulaninho, da tribo de Dan, da casa de fulano e cicrano, tudo começou com você por causa do seu tataravô chamado Abraão. E você, fulaninha, casada com fulano da terra de Issacar, tudo isso que hoje você está vendo começou com Abraão, porque Deus poderosa e graciosamente fez o que ele prometeu. Veja que Deus, naquele momento, usa Josué para conectar o que normalmente nós esquecemos, irmãos. E o que é que normalmente nós esquecemos? Que a nossa vida não é o presente, é o que Deus está construindo na nossa existência há muitas gerações antes de nós, sem que nós tenhamos sequer pensamento, sequer lembrança ou conhecimento. Você no máximo sabe a história do seu avô, do seu bisavô, mas você não sabe o que é que Deus fez, como foi que Ele conduziu a história dos seus troncos ancestrais para Ele trazer nesse momento. E se você agradece por esse momento, sem lembrar como é que Deus, antes de você existir, conduzia a sua vida, antes de você vir à existência, para acontecer no tempo e no espaço, em 2022, de você estar no dia 31 de dezembro, agradecendo a Deus, você pode agradecer apenas pelo momento, e se esquecer que a sua história não é esse momento, e que a sua gratidão tem uma extensão transgeracional, como teve a história daquele povo, começando de Abraão. Agora observe algo. Se você olhar novamente o verso 2, observe os tempos e os sujeitos dos verbos, ou o sujeito dos verbos. A pergunta que eu lhe faço é, verso seguinte, por favor. Quem que está falando ali? Josué? Foi Josué que tomou Abraão? Foi Josué que fez Abraão percorrer toda a terra de Canaã? Foi Josué que multiplicou a descendência de Abraão e deu a Abraão Isaque? Foi Josué que deu a Jacó e a Esaú, ao patriarca Isaque e a Esaú a possessão às montanhas de Seir? Não, irmãos, não foi. Existe um sujeito aqui que está falando pela boca de Josué. É o próprio Deus dizendo: fui eu que fiz. Observe então que esse sujeito é o Deus que faz Abraão ser singularizado, escolhido do nada, assim como você foi, sem uma história prévia, e Deus simplesmente marcou no tempo e no espaço alguém para compartilhar com você o Evangelho, para dizer que você era um eleito de Deus, e que a graça salvadora de Jesus estava disponível, e que você poderia ser regenerado por esta graça, e crendo nele, ser salvo dos seus pecados. No tempo e no espaço, sabe-se lá onde, sabe-se lá quando. Comigo, foi no dia 11 de agosto de 1980, como eu jamais poderia esquecer. Observe que é Deus que faz Abraão percorrer a terra de Canaã, a mesma terra que somente 470 anos depois os seus descendentes tomariam posse. Mas Abraão já tinha caminhado por aquela terra, já tinha edificado ali 7 altares, já tinha tomado posse, até que pela seca da terra ele precisou ir ao Egito, e lá permaneceu ele e seus descendentes por 430 anos, debaixo da opressão dos ímpios do Egito.
mas ele já tinha pisado o pé em Canaã, e Deus havia dito para ele que onde ele pisasse o pé, a terra seria dele, e Deus cumpre tempos depois. Observe que é Deus que multiplica a descendência de Abraão, porque houve um momento em que ele disse: Senhor, rico eu já sou, dono de muitas terras também, mas se eu morrer agora, quem vai herdar a minha herança é um servo na minha casa. E Deus levantou Isaque de maneira miraculosa, porque àquela altura Sara, a que viria a ser sua mãe, já era idosa de idade e estéril. Porque, como eu falei no dia do Natal, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Observe que é Deus que dá, não somente a Isaque, Jacó e Esaú, mas dá a Jacó 12 descendentes, as 12 tribos. E um deles vai para ser vendido ao Egito, e lá é instrumento de redenção, José do Egito, sem o qual essa história toda não teria acontecido. Você não tem ideia, meu irmão, dos livramentos que Deus deu à sua família antes de você existir, para que você existisse. Porque Deus tinha um propósito na sua vida. E se alguém nunca contou, no céu você vai saber. Das maneiras como Deus livrou seus pais, seus avós, da maneira como Deus fez seus ascendentes andarem sobre a terra. Até chegar no tempo e no espaço em que você veio a existir. Você não veio a existir do nada, você não veio a existir como um ponto no tempo e na história, você veio como um contínuo de um propósito que Deus tem na sua vida e que vem antes de você e que continuará depois de você. Então é preciso você começar a sua retrospectiva desse fim de ano refletindo primeiramente sobre quem você seria se Deus não tivesse feito tudo isso, e mais do que isso, se Deus não tivesse se revelado a você e lhe salvado. Se um dia, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, você chegar a um culto como o de hoje, e você disser assim: motivo eu não tenho para agradecer, porque esse ano foi muito difícil, lembre só de uma coisa, que você nem estaria nesse momento se Deus não tivesse feito o que fez com você, porque você poderia ter vida e saúde, mas ter consciência nenhuma da graça e da salvação que Deus fez na sua vida quando lhe escolheu antes da fundação do mundo. Comece lá atrás, comece num exercício hipotético: e se Deus não tivesse me salvado, quem seria você? Quem seria você, Marco? Se Deus não tivesse lhe salvado, quem seria você? Quem seria você, Alcides, se Deus não tivesse lhe alcançado e revelado o amor dele e a graça de Deus para a sua vida? Quem seria você, Flavinha, se Deus não tivesse lhe salvado? Quem seria você, Rafael? Quem seria Robson? Quem seríamos nós? Nós estaríamos aqui? Não, irmãos. Porque enquanto nós temos talvez 300 pessoas aqui, há pelo menos 300 mil pessoas fora daqui, em que o final de um ano é simplesmente motivo para beber mais, para farrar mais, para aproveitar mais essa suposta vida que está se acabando num ciclo e recomeçando no outro. Consciência que você tem que vale a pena estar aqui nos últimos minutos desse ano, não é uma tradição, não é uma mística. É porque não tem como terminar um ano se não for em gratidão, e não tem como começar outro se não for em devoção. Se você tiver consciência de que sem Deus na sua vida você não estaria aqui, talvez não tivesse nem vida, talvez não tivesse saúde, e principalmente não teria consciência da graça de Deus na sua vida. É preciso lembrar que ao salvar você, Ele entrou numa aliança com você. E essa aliança de Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo, irmãos. É como se Deus não tivesse obrigação nenhuma, e de fato não tinha, mas assume todas as obrigações de lhe abençoar sem você a merecer. E diz mais, que quando você for infiel, haverá perdão e capacitação para que você seja fiel.
É como se ele abrisse uma conta corrente com você. Você não apenas está zerado, mas está com um débito gigantesco que você não pode pagar. Ele quita o seu débito e credita na sua conta a parte que seria sua, mas que sai do bolso dele. E todas as vezes que você saca a descoberto e fura a sua conta e entra num cheque especial, Deus graciosamente deposita aquilo lá, para que você possa estar diante de Deus, cumprindo a aliança que por você mesmo você não tem poder de cumprir. Por que Deus faz isso? Me explique. Isso tem lógica. Você está livre, sem nenhuma obrigação. Escolher alguém como parceiro por toda a eternidade. Firmar com essa pessoa uma aliança e dizer assim: ela não presta, ela não tem condições e ela não terá sem mim, mas eu vou acreditar uma vez e todas as vezes que for preciso, para que ele possa cumprir a parte dele, porque sem mim ele não poderá cumprir a aliança. Isso chama aliança de graça, e foi isso que Deus fez na sua vida. E se você não tiver motivos nenhum nesta noite para agradecer, agradeça por isso, porque sem isso você estaria hoje perdido, sem consciência sequer da existência de Deus, porque certamente procurando Deus, você só faria Deus à sua imagem e semelhança e se tornaria um idólatra carnal, tendo como principal Deus o seu próprio ego reinando no seu coração. E se você a essa altura não percebeu, deixa eu lhe dizer, pense no sujeito que não presta para ser adorado, esse sujeito chamado Robson, José, João, Maria, ou quem quer que seja o seu nome. Quando ele cumpre tudo o que ele promete, ele toma, irmãos, isso é maravilhoso, ele toma a nossa história em suas próprias mãos. Me dê a sua história, ela não é mais sua, ela é minha, porque sempre foi, porque eu já havia escolhido e você agora sabe. E agora eu vou ser o agente soberano de cada acontecimento de sua vida, para cumprir um propósito maior que você vai chamar de existência. E é por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo esse propósito. Porque ele tomou a sua história nas mãos dele e disse: agora eu sou o agente que vou fazer percorrer a terra, que vou salvar do lado de lá do Eufrates, que vou dar terra, vou dar descendentes, vou fazer o propósito que eu tiver. Por isso, irmãos, se hoje for o último culto em que eu possa pregar e você possa me ouvir, o último motivo que nós temos para agradecer seja hoje, e Deus não tenha mais nada a fazer e diga assim: tá bom, venha para cá. Só o que ele fez até aqui, Ebenezer, ele já fez o suficiente para uma eternidade toda de gratidão e de devoção. Você não precisa que Deus lhe abençoe para você ser grato, é só você lembrar o que Deus já fez na sua vida. É maravilhoso, irmãos, crer nesse Deus que vai descortinando o propósito dele na medida em que nós vamos reconhecendo o agir dele na nossa vida, que não é coincidência, não foi sorte, não foi um pistolão, não foi uma ajuda de humanos. Poderia ser tudo isso como instrumento, mas a mão invisível de Deus é que conduziu. À medida que você vai reconhecendo e celebrando isso, os poderosos feitos do Senhor na sua vida, você começa a ver que Deus tomou de fato a sua história nas suas mãos, e é maravilhoso crer nesse Deus. Sabe, irmãos, eu estou na pontinha dos pés, anelando, com água na boca, com a pupila dilatada, todo arrepiado, para ver os próximos desdobramentos dessa história que Deus está dizendo para mim a cada dia que é o propósito dele na minha vida. Por isso que eu recebo 2023 com o peito aberto e dizendo assim: Senhor, vai ser bom demais, seja como for, porque o Senhor que fez antes, que está escrevendo para que eu leia, porque escrito nas tábuas da eternidade já está,
Ele vai me dando prazer, e aí a vontade de Deus, você vai entendendo e conectando, ela é boa, perfeita e agradável, justamente por isso. Porque você começa a perceber que não é Deus lhe abençoar ou não deixar você passar por problemas que representa a bênção de Deus na sua vida. É Deus cumprir o propósito dele. E seja qual for, é o desdobramento que Deus tem para você. Então eu estou assim, anelando pelos próximos desdobramentos da minha vida, que Ele escreveu desde toda a eternidade. Mas se Ele não tiver nada mais para fazer, Deus, valeu demais. Está bom demais, foi muito melhor do que Shakespeare podia imaginar. Não tem poeta no mundo que conta a história do poema da sua vida. Só Deus. Então, nessa segunda parte da retrospectiva, ele continua. Quando ele diz no verso 3, salvo engano, eu estou sem a referência aqui na minha frente, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E ali diz o texto que o Senhor fez aquelas grandes maravilhas, e novamente Ele é o agente. Veja, é Ele que livra o povo, mesmo quando perseguidos pelos carros e cavaleiros do Egito, abrindo o mar vermelho. Josué inclusive refresca a memória, dizendo ao povo que os olhos viram o que eu fiz no Egito. E conclui a segunda etapa dessa retrospectiva dizendo, então habitaste no deserto por muito tempo, relembrando aquela longa jornada do êxodo até a terra prometida, um tempo de aprendizado sobre quem era esse Deus libertador, e como aquele povo podia ser o seu povo exclusivo, pela terra que haveriam de possuir. Quando chega na terceira etapa da retrospectiva, que está tudo aí, Deus continua afirmando que foi Ele que venceu as batalhas do seu povo, que foi Ele que expulsou os habitantes dos dois lados do Jordão, amorreus, moabitas, ferezeus, cananeus, heteus, gigazeus, heveus, jebuseus e todos os eus que você possa imaginar, pelejaram contra Israel. Mas pelo menos por 2 vezes Deus diz assim, fui eu que os entreguei em vossas mãos, fui eu que os destruiu. E por isso, é como se Deus estivesse dizendo, e só por isso possuístes a terra deles. E então ele afirma categoricamente, e isso não foi com o poder da sua espada, nem foi com o poder do teu arco. Recentemente eu ouvi alguém dizendo assim, se eu tivesse dinheiro, não teria acontecido isso. E aquilo entristeceu meu coração, porque eu tenho certeza que teria acontecido com dinheiro ou sem dinheiro, porque as coisas mais incontroláveis não são controladas pelo dinheiro. Nem pela espada, nem pelo arco. Assim, além de um Deus que é o Deus todo-poderoso, Senhor dos exércitos, Ele também é o Deus generosamente provedor, pois lá no versículo 13 Ele também afirma, dei-vos a terra que não trabalhastes, e cidades que vocês não edificaram, vocês habitaram nelas, comeram das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram, isso foi providência minha para vocês. Sabe, irmãos, quando eu escuto essa história, e eu chego ao final dela, é de se concluir uma das duas coisas. Ou Deus é um grande mentiroso, pretensioso e narcisista, que despreza aquilo que supostamente o povo fez por si mesmo, chamando para si uma glória indevida que ele não merece. Ou então ele é realmente quem ele é, e ele faz realmente o que ele fez. E se ele é quem ele é e ele faz o que ele disse que fez, portanto toda a glória, toda a gratidão, toda a honra, todo o louvor e toda a devoção precisa ser dada a ele, porque o caminho para começar a glorificar a Deus chama-se cultivar gratidão. Portanto, ao final dessa minha retrospectiva, paralela à retrospectiva que Josué faz, o meu objetivo é que você diga, Deus, Deus, Deus meu, que maravilha é ser teu, muito obrigado, porque sem ti
e sem a tua graça e o teu poder em minha vida, eu não seria nada, eu não faria nada, eu não conseguiria nada, nem em 2022, nem em tempo algum da minha vida. E é por isso que chega o versículo que eu li. Agora, pois, tendo dito isso, temei ao Senhor, veja a devoção do temor a Deus, servi-o com integridade e com fidelidade, jogue fora os deuses nos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece diante desse Deus, que é quem é e que fez o que fez, que vocês não sirvam a Ele, sirvam a esses deuses, podem ficar com vocês, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque é literalmente impossível, e uma gratidão sem limite, ingratidão sem limite, saber quem Deus é e o que Ele fez na sua vida, e ter outro Deus diante dEle, e servi-lo com metade daquilo que você é e daquilo que você tem, quando na verdade tudo que você é e tudo que você tem, é porque Deus é seu Deus. Eu gostaria de encerrar recitando uma poesia em forma de oração. Uma das poesias mais bonitas de um livro chamado O Vale da Visão, que foi escrito por pregadores puritanos de séculos atrás. E ele diz assim: ó Senhor, os dias passados de nada me servem, exceto os que foram passados na Tua presença, em Teu serviço e para a Tua glória. Que a Tua graça me proceda, siga, guie, sustente, santifique e auxilie a cada hora, e que em momento algum eu possa me apartar de Ti, que eu seja guardado pelo Teu Espírito, provendo cada pensamento, falando em cada palavra, dirigindo cada passo e fazendo toda a obra prosperar, edificando cada linha da minha vida pela fé e fazendo-me desejoso de espalhar o Teu louvor, testificar o Teu amor, levar adiante Teu reino. E aí ele conclui dizendo: eu lanço o meu barco sob as águas desconhecidas deste próximo ano. Tenho Tu, ó Pai, como meu porto, Tu, ó Filho, como meu leme, Tu, ó Santo Espírito, enchendo e impelindo as minhas velas. Guia-me ao céu com os meus lombos cingidos, minha lâmpada acesa, meu ouvido aberto aos Teus chamados, meu coração cheio de amor e minha alma livre. Dá-me Tua graça para minha devoção, Teu conforto para o meu encorajamento, Tua sabedoria para a minha direção, Tua mão direita para me guiar, Teu conselho para a minha instrução, Tua lei para o meu julgamento e Tua presença para o meu equilíbrio. Que o meu temor seja temor a Ti e Teus triunfos sejam a minha única e exclusiva alegria. Porque toda gratidão conduz à devoção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você e a casa que você representa, a quem servirá em 2023?